Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Vamos continuar o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a Psicografia de Chico Xavier, nos lembrando há 15 dias atrás. Estávamos num capítulo e hoje daremos continuidade num outro capítulo, aquele caso, que seria um senhor, né, moribundo de 60 anos, que estava com muita dificuldade de desencarnar pela sua inferioridade, pelo seu apego à matéria, então, pela família que estava rodeando o seu leito. Então, tudo isso estava trazendo muita dificuldade para que ele desencarne. E ali, no capítulo anterior, foi visto que André Luiz, ele aguçou a sua atividade visual, né? Analisando tudo o que acontecia fisicamente naquele corpo, né? Daquele que estava para desencarnar. Foi o Aniceto que ajudou o André Luiz nessa acuidade maior visual. E agora nós vamos continuar com o próximo capítulo, que é o Desencarnação do Fernando, que seria esse senhor que estava com dificuldade para desencarnar. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Então, o Aniceto, ele acabou retirando a destra, né, da fronte do André Luiz. E ele perdeu aquela acuidade maior visual. Mas mesmo assim, o que ele está dizendo é que junto à espiritualidade mais comum, né, a visão que todos possuem, ele estava com um potencial bem mais aguçado, né, apesar da retirada da destra do Aniceto. Continuando, centralizando minhas energias visuais próprias, né, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores. Mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, a minha surpresa ainda era enorme, porque agora eu identificava em mim, nele próprio, a potencialidade do raio-x. Não nos esquecendo que no início desse livro, André Luiz, ele foi favorecido com uma acuidade maior visual, justamente para que ele pudesse participar dessa excursão, né? Então ele estava enxergando muito mais agora, né? As suas próprias faculdades, sem o auxílio de ninguém. O Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Então, a gente até enxerga o quadro, né? Aqueles parentes aflitos e o médico examinando aquele que estava prestes a desencarnar. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, essas duas entidades se aproximaram do nosso instrutor, Aniceto, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, né, na terra, a mãe dele. Então ela está pedindo para o Aniceto: nobre amigo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe, nessa passagem. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua, o moribundo, né? Meu filho continua
num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Então, nós vimos no capítulo anterior que ele não era um espírito tão elevado, que ele mantinha aquela chama cerebral bastante opaca, não era luminosa, né? Então, ela está dizendo aqui da dificuldade, né? Que ele se ligou aqui, quando encarnado, mais às satisfações do corpo. E o Aniceto, ele concordou, acrescentando ainda, notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Se vê que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto do que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Então, participar, auxiliar aquela desencarnação. E ela vai dizer, será um caridoso favor que o Senhor vai nos prestar. E aí ele vai perguntar ao Aniceto, né? A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral, ele vai se verificar dentro de poucos minutos. E aí a mãe espiritual esboçou um gesto triste e respondeu a ele: desejaria sacrificar-me ainda um pouco, ainda mais um pouco, por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Então, apenas naquela agonia ela poderia participar em auxílio a ele. E aí ela continua: meus supervisores, meus superiores, prometem ajudá-lo, mas aconselham-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, eu não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Então, ela até gostaria de ajudá-lo um pouco mais, mas ela não foi possível a ela. Primeiro que ele tem que ficar um tempo entregue a si mesmo, diferente daquela Cremilda que foi encaminhada junto ao noivo para uma colônia espiritual. Ele não tem esse mérito aqui. Ele tem que ficar por um tempo entregue a si mesmo para refletir nas suas atitudes, na sua vida, né, na sua encarnação. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso: nossa amiga tem razão. Então, aquele médico espiritual que pediu o auxílio do Aniceto. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la. Mas tão nobre tem sido a intercessão materna, a sua intercessão, que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas
embora situada em regiões baixas. Então, graças à atitude materna, à dedicação, né, daquela mãe, esse médico espiritual, ele foi encarregado de levar o moribundo, né, o desencarnado, aí no caso, a uma não a uma colônia, mas a uma região baixa, né, no umbral inferior mesmo, naquela zona muito difícil, mas que não teria acesso, ele não teria acesso àqueles espíritos inferiores, criminosos. Ele ficaria isolado. Embora estivesse nas zonas inferiores, ele estaria isolado pelo mérito, pela dedicação daquela mãe espiritual. Já sei, disse o Aniceto, né? Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. Então, aquela família encarnada, aqueles presentes junto ao leito do moribundo estavam atrapalhando, estavam colocando uns recursos magnéticos a favor da sua vida, que já não existia mais, né? Que já estava totalmente comprometida. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar aqueles parentes ao enfermo, quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade àquela família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Então, aquele paciente, ele teria, aquele quadro do coma seria modificado, então haveria uma certa melhora. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Dona Amanda, convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. Então, o médico, né, encarnado, está dizendo: vá repousar, porque agora ele melhorou um pouco. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos aqui velando, o senhor Januário e eu. Então, o irmão do moribundo e ele ficariam ali velando. Mandou com que eles descansassem. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a retirar agradeceram, satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante, né, que seria aquele Januário. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico encarnado, todo satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. E o senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. E aí o André Luiz vai dizer, fundamente espantado,
reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoril daquela janela. Interrogaram em voz alta: Como é, Fernando? Você vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só, com essa medida, a desaparecer. Então, o Aniceto olhou para eles, né, com significativo olhar, e eles desapareceram imediatamente. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, eles encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto, nesse momento, que a serenidade pairava naquele ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual do Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos. Aniceto cortou aquele cordão maior, né? A cabeça, né? Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e nem fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o Aniceto, nosso instrutor, empregar todo o cabedal da sua atenção e talvez das suas energias magnéticas. Então foi um desencarne difícil também para o Aniceto, né? Com a ajuda dele. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, aquela comitiva saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, aquele instituto que foi preparado, né? Reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Então, ele seria encaminhado, né? Aquelas regiões umbralinas inferiores, né? Só que ele ficaria sozinho, sem nenhuma companhia, para uma reflexão maior. E aí, continuando, sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor, Aniceto, me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, ele esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram a câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Então, aquela mãe espiritual impediu que aqueles companheiros dele, né, entrassem naquela câmara, né, naquele leito de dor. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Então, eram amigos dele, né? Fernando estimava os companheiros desregrados.
Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Então, nós cultivamos aqui na terra as nossas companhias. Para isso existem aquelas nuvens de testemunhas. Eles vão nos acompanhar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Fomos alertados por Paulo, como está dizendo aqui, há 20 séculos quanto a isso. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas, das suas companhias enquanto estiver aqui na terra. Ele tem que cultivar as boas ações, as boas companhias. É a isso que o Espiritismo tanto nos leva, tanto nos alerta. As companhias que temos que cultivar enquanto estamos aqui. Os atos de caridade são a favor de nós mesmos quando os praticamos. Bom, por hoje nós terminamos, o estudo desse capítulo e nos comprometemos daqui a 15 dias a darmos continuidade a esse estudo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até lá.